Olá, muito boa tarde. Neste vídeo eu quero tratar com vocês sobre as atenuantes da pena, né? Elas estão contidas no nosso Código Penal, no artigo de número 65. Nos vídeos anteriores nós tratamos sobre as agravantes e hoje eu quero conversar com vocês sobre as atenuantes da pena. Vou pedir licença para me ler o artigo 65, que diz assim: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. O inciso primeiro vai tratar sobre a idade, né? E ele vai dizer ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos, né, ao tempo da sentença. Então, se a pessoa comete um crime e na data do cometimento desse crime ele é menor de 21 anos, ou se na data da sentença ela for maior de 70 anos, haverá aí uma diminuição da pena, haverá a atenuação da pena desse infrator. O inciso número 2, ele vai tratar do desconhecimento da lei. É muito natural quando acontece algum evento, né, no país que vem pessoas de fora, o que ocorreu, por exemplo, na Copa do Mundo, quando foi aqui no Brasil. Diversas pessoas de diversas nacionalidades estiveram visitando o nosso país. Então, o que acontece? Uma pessoa dessa comete um crime aqui no nosso país e que, se conseguir comprovar que ela não tinha o conhecimento de que este fato aqui é tratado como crime e, por exemplo, no país de origem dela não é tratado como crime, então essa pessoa ela não vai ter deixado, ela não vai ter a extinção desse crime, mas ela vai ter a atenuação da pena, tá certo? Por exemplo, tem países aí, até vizinhos nossos, que a maconha ela é liberada, então a pessoa tem o costume, por exemplo, de ir no estádio de futebol assistir um jogo de futebol e fumar maconha. E aí vem aqui para o Brasil, age dessa forma, vai acabar sendo preso e aqui por não ser permitido, essa pessoa, se ela conseguir, por meio de provas, comprovar o desconhecimento desse ilícito, então ela vai ter aí uma diminuição da pena, tá ok? No inciso número 3, ele vai tratar de várias outras situações que nós vamos pontuar. Ele vai dizer assim, ó, ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Nós temos os nossos valores morais, nossos valores sociais. Então, se em virtude desses valores morais, desses valores sociais, a pessoa cometer um ato ilícito, e também sempre pontuando que tudo isso há de ser comprovado por meio de provas hábeis, né? Então, o agente terá aí uma atenuação da pena. A linha B, ela vai dizer assim: procurado por sua espontânea vontade, lembre-se desse termo, espontânea vontade, e com eficiência, ok? Tem que ser de forma espontânea, tem que haver eficiência nessa atitude, tá? Logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, deixar de praticá-lo ou, após praticado, procurar diminuir as consequências. Por exemplo, causei um dano físico, uma facada, um tiro, qualquer coisa. Então eu presto imediato socorro a essa pessoa e se isso for espontâneo e eficiente, eu terei aí uma atenuação da minha pena, né? Ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Existem crimes que são possíveis que seja reparado o dano de alguma forma, aí vai depender do crime, ok? Então, havendo a reparação do dano antes do julgamento, haverá também a atenuação da pena. A linha número C vai dizer assim: cometido o crime sob coação que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima.
Eu já disse, né, no vídeo passado que a vítima também, em algumas situações, ela concorre para o crime, né? Vamos dizer que você entra aí numa discussão com uma pessoa e você, às vezes, até tenta se retratar de alguma forma e a vítima fica ali te instigando, aquela coisa toda, até que que o agente perde a cabeça e comete um crime, né? Então, quer dizer, a vítima, ela concorreu para esse crime, né? Sobre coação que podia resistir. Por exemplo, de repente, uma pessoa chegar para você e falar para você palavras de baixo calão, te dar uns empurrões, esse tipo de coisa, tudo isso é possível a gente resistir sem que tome uma atitude de pronta resposta. Então, se isso for comprovado, haverá a atenuação da pena em cumprimento à ordem de autoridade superior, né? Aí no meio militar, às vezes acontece isso, né? E não só no meio militar, mas onde há essa hierarquia, e aí em cumprimento de uma ordem superior, também você poderá ter a atenuação da sua pena. Sobre influência de violenta emoção, lembra? Um exemplo, aquele pai que agride, que mata, que entra em vias de fato aí, por exemplo, com um malfeitor da sua filha ou do seu filho, violenta emoção. A linha D, ela vai dizer assim, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. A confissão do crime, ela é uma atenuante do crime, né? A pessoa, diante da autoridade policial, confessa o crime, diante da autoridade judiciária também confessa esse crime, então há aí a atenuante da pena. A linha E vai dizer assim, cometido o crime sobre a influência de multidão em tumulto, se não provocou, né? A gente pode dar um exemplo, por exemplo, ficou legal, né? Mas vamos ao exemplo. Você atropela uma pessoa na rua e aí há uma aglomeração de pessoas ali, parentes, amigos, alguma coisa nesse sentido. E aí o que a gente de vez em quando vê a pessoa populares, né, ali parte para a agressão, né? E foi uma situação que você não provocou, né? Então, se você pega ali, se defende de alguma forma, busca se defender, busca se abrigar de alguma forma, e para isso você tem que cometer algum crime, novamente, comprovadamente, você terá aí a atenuação, há uma atenuante da sua pena, né? E aí é bom que se diga que no final da linha ele vai dizer se não o provocou, né? Se a pessoa não tiver dado motivos, né, para aquela agressão ali naquele momento. Queridos, então seria este o assunto que eu queria tratar com vocês. Esse vídeo vai estar exposto no meu canal no YouTube, chamado Por Dentro do Penal. Queria que você me seguisse nas redes sociais, se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários, fale para o canal dos seus amigos, para que a gente possa continuar trazendo conhecimento para vocês. Ok? Muito obrigado, tchau, tchau.